E vamos falar da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou na terça-feira e terminou nesta quinta-feira. Mas antes aqui também eu vou falar um pouquinho do Santos. E lembrar também que amanhã, sábado, às 15 horas, na Vila Belmiro, vamos ter o Sub-20 do Santos enfrentando o São Bernardo pelas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. Lembrando que esse é o jogo de ida, o Santos joga na Vila Belmiro e depois no próximo jogo, lá no Bruno José Daniel, mando do São Bernardo. São Bernardo, que tem melhor campanha que o Santos, vai fazer a segunda como mando deles. O jogo acontece na Vila Belmiro, entrada gratuita, os torcedores do Santos vão entrar pelo portão 1 e 2 e os adversários, os torcedores lá do São Bernardo, no portão 19. Os menores de 18 anos, só com os pais ou então com os responsáveis. Vai dar sim para a gente acompanhar esse jogo, que vai ser muito interessante. A dúvida é, JP Sherman e o Robinho Júnior vão estar nesse jogo? Ou principalmente o Robinho Júnior vai seguir com o Santos lá para Fortaleza? Vamos ver, vamos aguardar aí. Eu acredito que o Robinho Júnior vai sim seguir com o Vojvoda lá para Fortaleza. Vamos ver. E o Santos, grandão, que está treinando também, amanhã, sábado, vai ter mais um treino, vai se preparar ainda mais para esse jogo tão importante como o Ceará lá no Castelão, e o Gabriel Bom Tempo, que pode ser reforço do Santos nesse jogo. De repente, ele que já treinou no dia de hoje com o elenco do Santos e pode ser surpresa, sim, lá em Fortaleza. Vamos torcer e, quem sabe, aí acreditar mesmo que o menino da Vila possa, sim, estar em condições de jogo, de repente, 20 minutos no segundo tempo, seria muito interessante, já que o Gabriel Bom Tempo é um jogador, um garoto da Vila ali que, olha, ele não se intimidou com a camisa grandona do Santos. Colocou, coube direitinho e ele está representando muito bem essa camisa. Vamos esperar. Já o Vitor Hugo, que eu acredito mesmo que vai ser só lá para o jogo contra o Corinthians depois da data FIFA. Alex Duarte, que foi convocado para a seleção do Paraguai e de repente não, pelo o fuso horário, não vai dar para ele jogar no jogo contra o Corinthians, e aí já estão até dando que o jogo de amanhã, de domingo, contra o Ceará, pode ter a volta do Adonis Frias. O Adonis Frias, que ganhou muita confiança dos torcedores do Santos, talvez até pelo aquele jogo que ele entrou e acabou se saindo até bem, não o jogo lá contra o Atlético Mineiro, que ainda ele entrou um pouco meio que geladão em campo e acabou aquele gol saindo daquela forma lá, mas deixou uma boa impressão o Adonis Frias e de repente pode aparecer nesse jogo contra o Ceará domingo, lá no Castelão. Um jogo muito importante para o Santos, um jogo muito... Olha, eu diria que é um jogo chave para o Santos dentro do campeonato. É um jogo chave para o Santos, porque seria muito interessante o Santos, de repente, trazer uma vitória lá do Castelão para a Baixada Santista. É como o Zé Rafael deu agora a palhinha dele ali na Santos TV. O Santos está evoluindo. A gente sabe que está. Os jogos que o Santos fez com o Vojvoda é um Santos diferente daquele Santos que a gente estava acostumado a ver aí para trás. A gente vê um Santos mais em conjunto, um Santos mais ajustado. Mas isso ainda é apenas 5 jogos. A gente acredita ainda que vai crescer muito mais o Santos, sim. E aí vai ficar sempre aquela expectativa dos torcedores do Santos. Como diz o Zé Rafael, estamos evoluindo. O Santos vai crescer sim, e a partir do momento que a bola começar a entrar e machucar os adversários, eu acredito que as coisas vão ficar mais tranquilas para o lado do Santos. Ele chamou o Lautaro até de Laute, quer dizer, para eles lá não é Lautaro. Lautaro é para nós que fica falando do Santos para fora, mas para os jogadores lá deve ser o Laute.
O Laut que fez o gol do Santos. A bola poderia ser o gol dele, mas acabou a bola voltando e o Laut estava bem preparado e fez o gol. Portanto, não é Lautaro, é Laut. Pronto, que coisa. Vamos falar da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou lá na terça-feira e terminou nesta quinta-feira. Teve 19 gols para todo mundo curtir. Teve alguém que reclamou, com razão, sem razão, mas faz parte do futebol, porque o futebol é assim. Hoje erra para o seu lado, amanhã erra contra você. E assim vai tocando o Campeonato Brasileiro. Começou na terça-feira com o jogo Atlético Mineiro e Juventude, 0-0 lá na Arena MRV. Eu vi a maior parte desse jogo, um jogo que o Juventude soube até segurar o Galo. O Galo que vem passando, acho que pela mesma situação do Santos. Folha muito alta, mas um futebol lá embaixo. Agora, os dois com treinadores novos vão ver aí como que vai ser o andamento para lá e o de cá. Espero que o de cá, que é o Santos Futebol Clube, evolua quanto mais rápido, melhor. Palmeiras 3, Vasco 0. Esse aí não tem dó de ninguém. O Palmeiras, ele entra no jogo e ele não quer tomar conhecimento quem está do outro lado. Foi para cima e logo uns 20 minutos ali fez 3-0 e depois só administrou o jogo. O Vasco tentou dar uma entubadinha no Palmeiras, mas já era final de jogo também, mas mesmo assim não conseguiu. Mirassol 1, Red Bull Bragantino 1. Mais um jogo que o Red Bull Bragantino passa sem vencer. E o Mirassol parece que está começando aquela fase que estava tudo dando certo, tudo bonitinho. Parece que está começando a querer dar uma bobeada dentro do campeonato. Vamos ver o que vai acontecer com o amarelinho do interior de São Paulo. Sport 2, Fluminense 2. Os 4 gols do segundo tempo. Fluminense 1-0, o Sport empatou o Fluminense 2-0 e o Lucas Lima, no apagar das luzes, foi lá e fez um bonito gol de cavadinha em cima do Fábio, fazendo 2-2 e terminou o jogo. Internacional 1, Corinthians 1. Eu confesso que eu vi os melhores momentos desse jogo. Eu não vi o jogo, mas olha, anularam um gol do Corinthians que foi para um milímetro. Como eu digo, foi pelo pelinho, aquele pelinho que a gente falava lá, 5 pés, como que era? 5 pés mais 10 inchas e um pelinho aquele tracinho. E foi anulado o gol do Corinthians pelo aquele pelinho, porque você olhando assim, você fala, mas como que anula um gol desse? Não era nem para anular, era para deixar correr livre e fazer o gol. Mas depois teve um gol impedido também do Internacional, que para mim também, eu acredito que deveria ter dado o gol. Porque o Hugo não ia chegar naquela bola, ele não ia pegar aquela bola. E o rapaz que estava no impedimento, ele não foi para a bola. Ele simplesmente fez assim que era para a bola passar. Ele nem mexeu o pé. Parece que ele nem mexeu o pé. Ele só se assustou com a bola vindo, e aí o árbitro foi lá no VAR e anulou o gol. Eu me recordo que teve um gol do Santos na Série B assim, que o árbitro deu o gol, porque o goleiro não ia chegar naquela bola, não ia pegar aquela bola. E o jogador do Santos não tinha feito nada para impedir a bola entrar ou não entrar. Então, eu acredito que talvez daquele gol lá, normal. Agora, estranho mesmo foi o pênalti que o árbitro deu no final do jogo, no apagar das luzes também. Porque ele foi lá no VAR e conferiu. Mas eu confesso que eu tentei ver, eu não consegui ver se realmente, porque ali não é que o rapaz derrubou ele por baixo, eu acho que o árbitro deu ali ele deve ter dado um puxãozinho na camisa do jogador do Internacional e o jogador caiu para trás. Lance normal para cair para trás, mas é difícil você ver mesmo se teve puxão, se teve pancada, o que foi, é difícil. Mas aí o árbitro deu e ficou tudo de melhor, porque um ponto para lá, um ponto para cá, ficou de bom tamanho. Botafogo 2, Bahia 1. Só deu o Botafogo no primeiro tempo. O Bahia foi chutar uma bola lá aos 44 minutos que o Bahia chegou no gol do Botafogo.
Aí depois, no segundo tempo, já deu uma mudada, e aí, final do jogo, 2 para o Botafogo, 1 para o Bahia. O Botafogo fez um bom jogo, sim, contra o Bahia. Claro que eu vi só os melhores momentos. Não vi o jogo, porque estava vendo o empate do Santos com o Grêmio, 1-1. Um para o Grêmio, um para o Santos. Outro jogo também que teve reclamações. Teve a reclamação do pênalti que o Tiquinho chutou, bateu no braço do Wagner Palha. Para mim, não pode dar um pênalti daquele, não tem como, porque ele praticamente estava com a mão apoiando no chão, eu estava tirando, então não tem como. Para mim, o árbitro agiu certo. E aí, o gol anulado do Grêmio, que deve o Grêmio estar chorando até agora. Eu vejo muito aquela imagem pelo Luan Pérez. A bola, quando o Gabriel Brazão rebate a bola, que falhou naquela bola, o Gabriel Brazão foi feio naquela bola, mas a bola volta. E aí, quando a bola bate na mão do jogador do Corinthians, se você vê, ele atrapalha o Luan Pérez, porque o Luan Pérez ia se preparando para dominar a bola. E a bola bateu na mão do Luan Pérez, se a gente se prestar atenção, você vai do Edenilson, se você prestar atenção, ela tirou a jogada que o Luan Pérez imaginou de fazer. Mas, do outro lado também, se o árbitro dá o gol, sinceramente, eu ia entender também. Sinceramente, eu ia entender. Se o árbitro dá o gol, eu ia entender. Eu só falo assim, que ela tirou o que o Luan Pérez imaginou de fazer, claro, no reflexo dele ali, porque ele leva o pé e a bola desvia praticamente do pé dele, porque ela bateu na mão do jogador. E outra, se tivesse batido na mão do Luan Pérez, no lugar do Edenilson, o árbitro ia no VAR e ia dar pênalti. Tranquilo, ia dar pênalti. Então, se é falta, é falta. Ou para um lado ou para o outro é falta. O árbitro pensou assim e assim fez. Vitória 1, Ceará 1. Ceará 0. É o adversário do Santos do domingo, que ganhou do São Paulo, mas perdeu para o Vitória. Que coisa. Fortaleza 0, São Paulo 2. Aí, São Paulo perdeu para o rival do Fortaleza e foi lá em Fortaleza e acabou vencendo o Fortaleza por 2-0 com um jogador a menos. E o Luciano todo cheio de marra, fez o gol e não comemorou. Tô nervosinho com a torcida, tô nervosinho com essa imprensa que só fala mal de mim. Que coisa, Luciano. Flamengo e Cruzeiro. Começou todo mundo querendo pegar o outro, passando o pé de cá, passando. Mas no final terminou como começou. 0 para lá, 0 para cá, artilheiros e vice-artilheiros. Ninguém fez gol. E aí, como se diz, o jogo foi bom? Foi bom, mas ficou 0-0. Mas que negócio é esse? Jogo bom quando fica 1-1, 2-2, 3-3, 4-2. Aí é bom. Mas foi um jogo até divertido. Ó, a classificação tá assim, ó. Flamengo com 55 pontos, 25 jogos. O Palmeiras com 52 é o segundo colocado com 52 pontos, 24 jogos. O Cruzeiro, que é o terceiro, com 51, 26 jogos. O Botafogo, que é o quarto, com 43 pontos, 26 jogos. O Mirassol, que caiu uma casinha, é o quinto colocado, com 43 pontos, 25 jogos. O Bahia, sexto colocado, 40 pontos, 25 jogos. O São Paulo, que é o sétimo, 38 pontos, 26 jogos. O Fluminense, oitavo, com 35 pontos, 24 jogos. O RB Bragantino, 33 pontos, com 26 jogos. O Grêmio, com 33 pontos, 26 jogos, está em 10º lugar. Em 11º, o adversário do Santos de domingo, o Ceará, com 31 pontos e 25 jogos. O Vasco, o Vascão, com 30 pontos em 26 jogos, é o 12º. Em 13º, o Corinthians, com 30 pontos em 26 jogos. 14º, o Atlético Mineiro, com 29 pontos e 24 jogos. Em 15º, o Internacional, com 29 pontos e 25 jogos. Em 16º, uma perna lá, a outra cá, e o buracão embaixo, vem o Santos com 28 pontos e 25 jogos. Em 17º, ó, o Bahia, abrindo a fila, com 25 pontos em 26 jogos. O Juventude, 18º, com 23 pontos e 25 jogos. Em 19º, Fortaleza, com 21 pontos em 25 jogos. Em 20º,
vem o Sport comendo poeira, batendo a cabeça nos vidros do ônibus, desviando de um buraco e caindo dentro do outro, com 15 pontos em 24 jogos. A fase do Sport não está fácil. Como que o Sport está detonado lá embaixo, na zona do rebaixamento e não consegue sair. Meu Deus do céu, que coisa. Não é fácil, não. Ei, Campeonato Brasileiro. Ó, a 27ª rodada já começa nesse sábado, no jogo das 18h30, Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Bom jogo para se assistir. Também, no sábado, Red Bull Bragantino e Grêmio, às 18h30, no Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista. No sábado, Internacional e Botafogo, às 18h30, lá no Beira-Rio. Bom jogo também para dar uma secadinha. No sábado também, Corinthians e Mirassol, às 21h, na Neoquímica Arena. Jogo interessante também, horário bom para assistir. Aí no domingo, vamos ter Vasco e Vitória. Olha, Vasco e Vitória, São Januário, às 16h. Que coisa, vamos ter que torcer. Do jeito que está a fase do Santos, vamos ter que começar a torcer para aqueles que estão para cima lá, porque até então eu vinha torcendo para aqueles lá perder também, porque a minha esperança era do Santos alcançar alguma coisa lá. Mas como eu já venho falando de tanta luta, torcendo para o Santos subir, o Santos não sobe, eu já estou torcendo que um 16º, um 16º, um 15º lugar está bom demais para o Santos dentro do campeonato. Então, de repente, você tem que começar a torcer para os times que estão para cima do Santos, ganhar desses times para não chegar, que é o caso de Vasco e Vitória. Ó. Um duelo que pode prejudicar o Santos já para o domingo. É pressão, é pressão. São Paulo e Palmeiras, o clássico do Morumbi. São Paulo e Palmeiras no Morumbi, às 16h, Bahia e Flamengo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 18h30, no domingo. No domingo também, Juventude e Fortaleza, às 18h30, no Alfredo Jaconi. No domingo, Cruzeiro e Sport, às 20h30, no Mineirão. Olha o jogo da zebra aí. Olha o jogo da zebra. Castelão, Ceará e Santos, no Castelão, domingo, às 20h30, lá em Fortaleza. Jogo que o Santos precisa muito da vitória e temos que torcer muito para que o Santos possa, assim, ganhar e, quem sabe, ficar mais tranquilinho nessa data FIFA, treinando o Juan Pablo Vojvoda, dando mais uma ajustada nesse Santos, recuperando esses jogadores que estão machucados e, quem sabe, aí para voltar com um gás novo depois dessa data FIFA. Vamos aguardar e esperar, sim, que possa acontecer isso daí. Os artilheiros, o Caio Jorge com 15 gols e o Arrascaeta com 14 gols. Nenhum dos dois fizeram gol no clássico entre Cruzeiro e Flamengo, e aí continuam os dois com os mesmos números. Esse foi o falatório da rodada do Campeonato Brasileiro, e agora vamos esperar a rodada do final de semana, a 27ª, que tem jogos muito interessantes aí para a gente acompanhar, a gente torcer, a gente secar, e, como se diz, é a festa do futebol brasileiro. É bom, todo mundo poderia, como se diz, curtir uma boa futebol, que seria bem interessante, mas tem uns que quer brigar, quer se matar, quer morrer, aí fica difícil. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.